Você vai fazer o vestibular da FUVEST e está com medo? Está viciado ou viciada no modelo Enem, não sabe nem por onde começar ou, pior dos mundos, deixou para se preparar agora, depois do resultado da primeira fase para a segunda fase? Não tem problema não, eu tô aqui para resolver essas questões e garantir o seu 50 em 50 na redação. Vem comigo, porque a gente vai conversar sobre as características estruturais do texto da FUVEST. Bora! Olá, meus queridos, eu sou a professora Jana Rabelo e hoje a gente vai conversar a pedidos sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo no modelo FUVEST. Isso que eu coloquei aqui na tela é uma enquete que eu fiz lá no meu Instagram, @janarabelo, e como vocês podem ver aqui do lado, venceu a análise da estrutura textual. Mas o que vocês não me pedem rindo que eu não faço chorando, é o contrário, o que vocês não me pedem chorando que eu não faço rindo, eu vou hoje lançar este vídeo em que eu falo das questões estruturais e nesta semana ainda, na próxima quinta-feira, sai um vídeo em que eu vou analisar, uma redação exemplar para te mostrar o que é valorizado pela banca FUVEST, ok? Uma outra coisa que eu preciso contar para vocês é que este é um vídeo curtinho, como o YouTube exige que seja, é o que o público quer, mas se você quiser se aprofundar nas características do texto FUVEST, a gente tem um curso especial de uma semana, super objetivo, só o que você precisa para mandar bem na prova e cuja inscrição e cujas informações, eu ensino até a usar o cujo ou cuja na redação, estão disponíveis nesse QR Code que tá aqui do meu ladinho. É só você ou printar esse QR Code e abrir a página, ou se estiver, por exemplo, vendo no tablet, no notebook ou na televisão, tirar uma fotinho do QR Code. Mas vamos ao que interessa. Aqui, gente, tem um quadro com as características gerais do texto dissertativo argumentativo da FUVEST. Eu não vou mentir para vocês, eu tô entregando muito mais do que eu tinha prometido. Aqui eu tô falando, sim, das características estruturais, ou seja, quantidade de parágrafos, e eu vou sinalizar isso, por exemplo, pelo uso desse tom de roxo, mas eu tô falando também de aspectos temáticos, que tipo de tema pode cair, e aí para isso eu vou usar uma outra cor, eu vou usar um amarelinho, e vou falar também porque eu prometo nada e entrego tudíssimo. Deixa um comentário aqui embaixo se você que veio até aqui agora gostou dessa surpresa. Prometi pouco na descrição do vídeo para entregar tudo e ver se teve gente que prestou atenção nas coisas que eu falei que assistiu, por exemplo, o vídeo de verdade, né? E por último, eu vou entregar também aspectos argumentativos. E aí, os aspectos argumentativos eu vou sinalizar por meio do turquesa, tá? Primeira coisa, o texto da FUVEST, ainda que eles falem escreva uma dissertação, ou escreva uma dissertação argumentativa, ou argumente sobre, não importa, você vai considerar que vai construir uma estrutura que a gente chama de dissertativa argumentativa. O que isso significa? Você precisa apresentar uma reflexão sobre o tema, ou seja, você tem que apresentar um ponto de vista, um
PDV e, além de apresentar esse ponto de vista, você precisa defender esse ponto de vista. O ponto de vista vai ser defendido dentro de uma estrutura que eu imagino que, se você foi treinado para escrever o texto no modelo Enem, você já conhece, que é a tese. Lembrando, para quem é meu aluno, a tese, para mim, é uma frase explícita que traz não apenas o tema e o posicionamento defendido, mas também os argumentos principais que sustentam aquele posicionamento. Então eu vou colocar aqui como se fosse uma certa estrutura, né? Já que eu tô falando de estrutura, eu vou colocar aqui quase que uma equação matemática. O que é a tese? A tese vai ser o tema mais o ponto de vista apresentado em relação àquele tema e, na minha opinião, o ideal é que você apresente os dois principais argumentos, argumento 1 e argumento 2, que sustentam o ponto de vista. Por exemplo, um tema em que eu aposto é a questão da patologização e da medicalização da vida. O fato da gente estar encarando comportamentos, hábitos, ou às vezes características de personalidade, como se fossem doenças. Ninguém fala mais que tá doente, fala que tá deprimido. Nossa, eu não tô ansioso, eu estou com transtorno de ansiedade generalizada. E a patologização da vida corresponde à chamada medicalização da vida, que é o fato da gente ter medicamentos para as mais diferentes necessidades. Então eu poderia falar que olha a minha tese. Medicalização da vida é uma das várias distorções da mercantilização da saúde, além de ser fruto também de uma exigência excessiva de produtividade do sujeito contemporâneo, que frequentemente o obriga a se dopar para dar conta de entregar alto desempenho. Então o que eu estou fazendo? Refletindo sobre esse processo e defendendo que isso é ruim e as origens desse processo, tá? Uma coisa que é interessante é que na hora em que eu falo de estrutura, eu também estou falando de argumentação. Eu espero que o argumento 1 e o argumento 2, que são antecipados lá na tese, apareçam de maneira mais aprofundada posteriormente, tá? O texto da FUVEST, historicamente, é um texto de 20 a 30 linhas. Isso vai ter uma consequência para a estrutura. Normalmente, os textos fuvestianos, acabei de inventar um adjetivo. Se você é um fuvestiano, comenta aqui embaixo, sou um fuvestiano, ou você prefere fuvester? Enquete. Você prefere fuvestiano, né, uma versão aportuguesada, ou fuvester, uma coisa meio estrangeirismo colonizado, tá? Então, fuvestianos e fuvesters, em geral, fazem 4 ou 5 parágrafos, tá? Que é essa informação que tá aqui embaixo. Mas uma coisa que é importante é que não existe uma maneira única de estruturar esse texto, tá? A prova da FUVEST tem como uma das suas características argumentativas, uma maior liberdade argumentativa, por exemplo, em relação ao Enem, que é o que eu vou chamar aqui de valorização da autoria e do estilo. Então existem algumas coisas que lá no Enem vocês não usariam e que aqui são possíveis. Por exemplo, a utilização dos jogos de palavra. Eventualmente, você pode fazer uso de pergunta retórica. Você pode até usar um tom
irônico ou até mesmo sarcástico. Então, todas aquelas características que o seu professor de redação falou para você evitar no dissertativo argumentativo Enem são valorizadas quando utilizadas de maneira adequada lá na hora da prova da FUVEST. E aí eu não tenho como não falar isso para vocês. No meu curso a gente tem uma aula só sobre ousadia e alegria, quais são as estratégias argumentativas que diferenciam o seu texto FUVEST do seu texto Enem, e isso é muito importante. Voltando, então teremos ali 4 ou 5 parágrafos. Eu continuo defendendo que haja, em termos estruturais, tese no primeiro parágrafo. Valoriza-se a autoria, o estilo, a ousadia argumentativa. Temos uma coletânea densa e transdisciplinar, e isso é interessante porque é, no final das contas, um aspecto temático, né? É uma prova que valoriza a transdisciplinaridade, mas não como no Enem. Tá? Então vou até marcar de amarelinho. Não é para você usar um repertório sociocultural nada a ver, forçado, só porque a prova gosta de transdisciplinaridade. Se você só enfia qualquer repertório, sei lá, um Gilberto de Menstein lá na prova, e isso não tem nada a ver com a discussão, você vai perder pontos de argumentação, porque isso é incoerente com o texto. Então, se você for fazer uma citação, uma referência, não importa de qual área do conhecimento, tem que ser um repertório específico, que tenha pertinência. Cuidado com isso, tá? É uma das maneiras mais fáceis do corretor ver que você está reaproveitando a sua estrutura Enem. E aí, eu vou aproveitar e bater um papinho com vocês, tá? Caso você tenha qualquer dúvida em relação ao modelo FUVEST, usa o comentário aqui embaixo, me faz a pergunta, eu te respondo, e daqui a 2 dias vai sair um vídeo em que eu mostro essas características numa redação exemplar da FUVEST de 2024. Ok? Eu posso esperar o seu comentário, a sua sugestão, o seu like aqui embaixo, e posso esperar também que na quinta-feira você assista ao próximo vídeo? Põe aqui embaixo, sim senhora Janaína. Beleza. Voltando, uma das coisas que eu acho mais importantes é que você faça uma leitura atenta e cuidadosa dos textos, porque a FUVEST é muito chata no aspecto de exigir que haja elementos da coletânea no texto. Isso não significa que você vá copiar o texto. Isso significa que você vai sintetizar o que está na coletânea, né? Por exemplo, topicalizar cada um dos textos da coletânea e colocar esses elementos na sua redação. Não é para copiar nada, mas sim parafrasear os principais elementos que você acha que são interessantes para a sua redação. O mais importante em relação à estrutura do texto no modelo FUVEST é a conclusão. Nada de fazer proposta de intervenção, tá, gente? Proposta de intervenção a gente deixa pro Enem. Como fazer uma conclusão que não seja por proposta de intervenção? Você pode fazer o tipo de introdução mais simples. Você pode, por exemplo, fazer uma introdução por síntese ou por retomada. O que isso significa? Que você vai chegar lá no último parágrafo e apenas parafrasear a sua tese, dizer com outras palavras a sua tese. Há uma segunda opção também de conclusão para o texto no modelo FUVEST, que seria, por exemplo, a chamada conclusão por desdobramento, que é, caso esse fenômeno que nós estamos tratando, por exemplo, a patologização da vida, se mantenha, o que acontecerá a longo prazo? A conclusão por desdobramento significaria, por exemplo, o que eu chamo de conclusão por consequência final. Se as coisas continuarem do jeito que estão, o que vai acontecer? Normalmente é um cenário catastrófico. Então temos
síntese ou retomada. Temos também conclusão por desdobramento. Nós podemos falar também de um terceiro formato de conclusão, que seria a conclusão simples, de boinha, que é a conclusão por citação. Se você conhece um filósofo, um sociólogo, um filme, um provérbio que sintetiza o seu posicionamento, você pode citá-lo ali. Normalmente a gente faz isso com uma referência que já apareceu no texto. Então, 3 tipos de conclusão. Último tipo de conclusão, a chamada conclusão por sugestão ou manifestação de desejo. Você vai me contar de maneira sintética, não é uma proposta de intervenção, o que você acha que deveria ser feito em relação àquele fenômeno que está ali. Eu sei que vai dar vontade de fazer uma proposta de intervenção, mas não. Você vai, no máximo, colocar assim, objetivo e uma ação pouco concreta. Por exemplo, é necessário, portanto, que se discuta como, na contemporaneidade, a patologização da vida é frequentemente usada como uma forma de se desresponsabilizar pelas falhas e pelos comportamentos inadequados. Tá? Eu apenas falei do desejo, o que eu gostaria que fosse feito, mas eu não detalhei quem faz isso, como faz isso, por meio de que faz isso. É como se fosse uma proposta de intervenção mal feita. E aí, ó, estamos batendo os 15 minutos de vídeo, eu tenho uma pergunta para te fazer. E aí, consegui atender aos alunos que me pediram características gerais da estrutura? Observem que eu entreguei mais do que só estrutura. Eu entreguei tudo. Isso aqui é só um resumo da primeira aula do meu curso da FUVEST. Ou seja, se você quiser ser meu aluno no curso FUVEST 2025, você tem toda a chance. Deixa aqui embaixo, por favor, as suas dúvidas, perguntas, sugestões. Eu prometo que eu vou utilizar no meu próximo vídeo para a FUVEST, que vocês já têm um spoiler. Vai ser um vídeo sobre como construir uma redação exemplar, modelar para a FUVEST 2025. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê por aqui no YouTube, lá no Instagram, nas diversas redes e plataformas. Beijo!